Vamos iniciar a primeira palestra com o Frei Paulo Maria, sacerdote da Ordem dos Frades Menores Conventuais. É formado em Filosofia pela Universidade Católica de Brasília e bacharel em Teologia pelo Instituto São Boaventura, afiliado à Pontifícia Faculdade Seráfico de Roma. Atualmente reside na Paróquia Imaculada Conceição, no Novo Gama. Foi nomeado em 2011 para o cargo de diretor e assistente nacional da Milícia da Imaculada, na cidade de Ocidental. A Milícia da Imaculada é um movimento de direito pontifício fundado por São Maximiliano Maria Kolbe. Frei Paulo Maria é organizador do primeiro livro de autoria de São Maximiliano Kolbe para o idioma em português, intitulado Rainha do Céu e da Terra, publicado agora em abril de 2012, inclusive na entrada aqui do auditório. Convidamos então o Frei Paulo para tomar a palavra. Eu preciso sempre falar em pé, me desculpe, não consegui falar sentado. Caríssimos filhos e filhas da Igreja, nós falaremos nesta primeira palestra sobre os 300 anos do Tratado da Santa Escravidão de Amor, escrito por São Luís Maria Grignion de Montfort. De fato, os santos disseram coisas maravilhosas da santa cidade de Deus. Não tinha maior alegria para o coração deles do que colocar sempre em suas palavras a Mãe de Deus. Por isso, desde já, coloco aos pés da Santíssima Virgem a nossa fala, que seja para o bem e engrandecimento da nossa fé. Quero saudar com muita reverência e alegria Dom Bertrand de Orleans Bragança. Com alegria nos encontramos também, onde partilhamos um pouco, ao senhor Dr. Nelson, também com ele toda a associação, Dona Rita de Safrei, também por essa organização, todos que vieram, filhos, filhas da Igreja, católicos, devotos, amantes de Nossa Senhora. Primeiro gostaria de saber quem aqui é consagrado pelo método de Santa Escravidão de Amor. Por favor, levante a mão. Pois bem, é impossível falar de uma obra tão extraordinária, e o senhor Dr. Plínio dizia até que é a bomba atômica, uma bomba atômica, a verdadeira devoção. Impossível falar dela de um modo completo. Então, quero ressaltar alguns aspectos, 3 aspectos, na verdade, da Santa Escravidão, que são atualíssimos para nós e nos mostram, de fato, o quanto esta consagração tem sido buscada na Igreja. Então, quero unicamente ressaltar esses 3 aspectos. Pela nossa pequenez, jamais conseguiríamos, de fato, tratar com clareza e com densidade todo o conteúdo do Tratado da Verdadeira Devoção. A intenção de São Luís em escrever o tratado era, segundo ele mesmo, dar o conhecimento de Nossa Senhora, que até então ainda não era suficientemente conhecida, e a intenção dele diz, o próprio coração dele é quem dita as palavras que ele escreve, e escreve para demonstrar o quanto ela ainda não tinha sido amada até aquele determinado momento. E digo, ainda não é suficientemente amada ainda hoje, por isso ainda falamos. Os 3 aspectos que quero ressaltar são, em primeiro lugar, o caráter histórico e profético do texto de São Luís e o contexto em que ele se encontra. A necessidade da Santa Escravidão de Amor para os últimos tempos, como ele mesmo diz, e eu digo de modo especial hoje para não incorrer em erros, não incorrer nas heresias. E um terceiro aspecto é a Era Marial, que é uma profecia que nós vemos, estamos vivendo, na verdade, o cumprimento dela. A Era Marial, a profecia de que no final dos tempos surgiriam aqueles consagrados a Nossa Senhora que dariam a vida, que combateriam por ela e pela salvação das almas. São Luís Maria Grignion de Montfort se encontra num contexto extremamente difícil na França, ainda no tempo de Luís XIV, que é um ápice, na verdade, do início da grande decadência moral, religiosa e espiritual da França. Ele se encontra num contexto muito difícil,
profeticamente muito difícil. Ele faz uma descrição do seu tempo, e lá ele já começa a perceber os germes da tão malfadada Revolução Francesa. Ele já começa a perceber no seu tempo os germes daquela revolução que viria e assolaria com a moral e com a religião dentro da França, e não só espalharia o seu mal por todo o mundo, né? Pior ainda era o estado que se encontrava o clero naquele momento. Graçava uma heresia de um bispo holandês, Cornélio Jansen, o jansenismo, camuflado de cristianismo. Naquele momento, São Luís se encontra com problemas em relação ao Estado, mas também em relação à Igreja, né? Uma doutrina herética feita a partir de uma leitura errada dos escritos de Santo Agostinho, com todo o exterior de cristianismo, mas na verdade era um calvinismo infiltrado, em que não se acreditava na misericórdia de Deus e predestinavam as almas ao inferno. Por isso também o duro combate do jansenismo ao Santíssimo Sacramento e à devoção à Nossa Senhora. Por quê? Porque são os dois sinais de mais extraordinária misericórdia de Deus entre nós. A devoção à Nossa Senhora e ao Santíssimo Sacramento são os sinais do amor de Deus. Então, o jansenismo combatia profundamente. E o jansenismo se espalhou em meio aos bispos católicos. E São Luís encontrou extremas dificuldades em relação a essa convivência com o jansenismo. Muitas dioceses foram manchadas por essa heresia, e nós sabemos que onde a heresia se espalha, a devoção é diminuída. Onde a heresia se espalha, começa a desaparecer de modo muito especial a devoção à Nossa Senhora. Basta olhar entre nós no Brasil. Quem vai à Aparecida? Quem vai à Aparecida do Norte? Os jovens vão à Aparecida do Norte? Os jovens não vão à Aparecida do Norte. Também não entendo por que chamam de arte aqueles traços de Cláudio Castro. Na verdade, não é arte, não inspira devoção, não alimenta. Onde começa a se espalhar a heresia, começa-se a diminuir a devoção à Nossa Senhora. Aquelas dioceses na França foram de muita dificuldade para São Luís, de excomunhão em excomunhão, de suspensão de ordem em suspensão de ordens pelos bispos franceses adeptos do jansenismo. Caídos na heresia, sobrou a São Luís duas dioceses em que ele tinha possibilidade de pregar. E tão interessante, foram as únicas duas que permaneceram firmes contra a Revolução Francesa. As únicas duas dioceses que ele pregou e ensinou a devoção a Maria Santíssima foram as dioceses que permaneceram na luta contra a Revolução Francesa ao lado do clero, onde há a devoção a Nossa Senhora, há um combate ao erro. Digo isso tudo porque digo para fazer entender a princípio que um verdadeiro escravo e devoto de Nossa Senhora, ele muito pouco ou nunca incorrerá no erro, principalmente no que diz respeito à doutrina. O jansenismo era uma doutrina camuflada dentro da igreja. E se nós pensarmos bem, muitas heresias estão camufladas dentro da igreja também hoje. O jansenismo passava exteriormente como cristianismo, mas na verdade era uma grande heresia. Para perceber esta heresia é necessário ter clareza de fé, visão. E São Luís diz que um escravo de Nossa Senhora tem em si o próprio Espírito Santo, que realiza obras admiráveis da graça e da verdade. Portanto, ele não incorrerá em erros, ele não incorrerá em cair em heresias. Um escravo de amor de Nossa Senhora dificilmente cairá em algum tipo de heresia. É tão verdade isso. Quem aqui é filho espiritual do Frei Paulo Marinho? Quem é filho espiritual? Pronto, alguns filhos aqui. Isto é uma profunda verdade. Verdade ou mentira? Quando vocês sentam em um banco de Santa Missa, de igreja, para ouvir a Santa Missa, e vocês escutam alguma palavra que não está conforme à verdade, qual é o primeiro sentimento gerado? Logo, o seu próprio espírito rejeita aquela palavra, mesmo sem conhecer o assunto. Quando nós ouvimos algo de errado, naturalmente o nosso espírito rejeita, porque a santa escravidão de amor nos dá esta graça, e é uma graça atual. A alma de um escravo de São Luís, estando sob o domínio de Maria Santíssima, rejeita o erro e a heresia. Por isso,
um escravo de amor amadurece profundamente mais rápido na fé. Isso é verdade, os meus filhos me provam isso a cada dia. Todos os filhos são escravos de Nossa Senhora. E eu percebo como crescem na fé, como amadurecem mais rapidamente. Segundo São Luís, é o caminho mais fácil, mais curto e também agradável para chegar a Nosso Senhor. O tratado, apesar da sua alta densidade teológica, para aquele contexto, ele não incorre em erros. São Luís poderia dizer, um dos maiores escritores sobre a Mariologia, sobre a devoção, podendo incorrer em grandíssimos erros quando se fala de devoção. São Luís não incorre num erro teológico e, no entanto, nos dá uma doutrina tão profunda, que até os mariólogos modernos se questionam quanto àquela escrita. Um exemplo, ainda quando o filósofo escutava um mariólogo moderno, um irmão marista, criticando as devoções do passado, principalmente as devoções de consagração a Nossa Senhora. Então, ele tinha um grado muito forte quanto às devoções. Diziam, eles desvinculam a cristologia da devoção, porque eram devoções exageradíssimas, e se ajoelhavam, e começou uma grande crítica. Um mariólogo moderno, não entendo bem porquê, mas uma grande crítica. E então, rapidamente, eu citei, no meio da fala dele, eu disse, mas e o tratado da verdadeira devoção? Então, ele engasgou e disse, tudo bem, o tratado não tem erros. Eu disse, pois bem, pois o tratado é a obra que é mais lida hoje. E como o senhor critica tão profundamente as devoções, e o tratado da verdadeira devoção, ele disse, de fato, foi um escrito muito completo, e ele tentou, de alguma forma, escapulir ali, mas eu coloquei ele em panos quentes quando disse do tratado, diante da crítica da Mariologia moderna, que é feita, por exemplo, a devoção a Nossa Senhora. A expressão que dizemos a Cristo por Maria, a Mariologia moderna tenta transferir a Maria por Cristo, para tirar o papel de Maria Santíssima, para tirar a sua singularidade e colocá-la no posto protestante. Cito rapidamente, por exemplo, a minha experiência de vida. Citava ontem para Dom Bertrand, seu Nelson também. Eu sou do estado do Tocantins, onde reinou e reina, de alguma forma, a teologia da libertação marxista. Eu sou de um estado onde reinava profundamente a bandeira vermelha da esquerda, e dominava aí, claro, eu nasci nesse contexto e vivi até os meus 16 anos naquele estado. Creio que tenha me salvado foi Maria Santíssima quando chegava à frente da igreja, a única igreja na cidade de Nossa Senhora das Graças. Lá no alto da torre reinava uma grande senhora, mais ou menos do tamanho desta imagem, Nossa Senhora das Graças. E eu, como criança, na catequese, olhava lá de baixo e dizia, reina, tentando entender o que era aquele mistério da mulher lá em cima de nós. Sempre passava e olhava uma mulher que reinava lá de cima, Nossa Senhora das Graças. Eu vim conhecer algumas coisas da verdade e da fé, de fato, depois de sair da minha cidade e entrar na vida consagrada, é que eu pude perceber onde haviam erros. Por exemplo, confissão auricular, eu conheci com os meus 16 anos de idade, apesar de estar desde o ventre da minha mãe na igreja. Não conhecíamos. Adoração ao Santíssimo Sacramento, não existia. Uma procissão com uma imagem de Nossa Senhora, então, é que não existia mesmo. Não conhecia a fé de fato como deveria conhecer. O que me fez permanecer, então, e escolher a verdadeira fé. No meu primeiro ano de formação, eu recebi, ao final daquele ano, um tratado da verdadeira devoção sem nem saber o que era. Nosso formador, o Tiago está aqui, lembra? Nosso formador, sempre ao final de cada ano, nos oferecia aquele livrinho que nós não sabíamos nem bem o que era. Quando cheguei no meu noviciado que eu li, eu descobri um tesouro. Eu li aquele tratado e logo no mês de maio, inclusive amanhã é o dia da renovação, eu fiz a consagração de São Luís. E foi tão extraordinário porque toda a filosofia e toda a teologia, que é a formação básica de um seminarista, eu passei com ouvidos muito atentos à verdade e pude perceber que, de fato, a rejeição que o espírito de um escravo de amor tem ao erro e à heresia é muito grande. Mesmo sem o conhecimento, ele naturalmente já rejeita. E isso é explicado por São Luís. Ele diz que numa alma em que
uma alma que ama Maria Santíssima, o próprio Divino Espírito Santo vem a esta alma e forma esta alma como um santo. Ele forma nesta alma a verdade e os santos de Deus. Portanto, o Espírito Santo não permite àquele escravo de amor de cometer algum erro. Isso é verdade, principalmente no contexto em que nós vivemos de heresias. Heresias camufladas dentro do cristianismo existem hoje e são muitas. Muitas. O que faz com que alguém permaneça fiel à fé católica, de fato, é a devoção a Nossa Senhora. A devoção a Maria Santíssima nos dá a graça de ficar livres deste erro, principalmente o erro doutrinário. Outro aspecto que dizia é o aspecto da era marial, uma profecia extraordinária de São Luís, profecia nos termos de fora da revelação, né? Profecias no termo mesmo de alguém que consegue ler a história. E São Luís consegue ler a história e ele diz: surgirá ao final dos tempos, nos últimos tempos, surgirão almas profundamente amantes de Maria Santíssima, almas que não terão dificuldades em respirar o ar que é Maria Santíssima. Ele diz: estas almas respirarão Maria Santíssima como o corpo respira o ar. Eles viverão com a Virgem Maria na sua alma e exultarão em Deus. Eles se alegrarão com seu espírito sendo habitado, cuidado, guardado, ensinado, formado por Maria Santíssima. Ele diz: surgirá um tempo em que as almas respirarão Maria Santíssima como o corpo ar. Os apóstolos dos últimos tempos, essas almas de escola, com a direita combateriam, de São Luís, combateriam as heresias, os hereges com as suas heresias, os cismáticos com os seus cismas, os ímpios com as suas impiedades, os idólatras com as suas idolatrias, diz ele, e por suas palavras e exemplo. Esses escravos dos últimos tempos arrastariam atrás de si todo o mundo e o conduziria à verdadeira devoção a Maria Santíssima. E isto, ainda diz São Luís, lhes faria atrair muitos inimigos, mas ao mesmo tempo lhes faria gerar muita devoção e um verdadeiro culto a Deus. De fato, completando esse ano 95 anos das aparições de Nossa Senhora em Fátima, de alguma forma, e eu creio, nós podemos ver que Fátima foi de fato o início desta grande era marial. O próprio Deus quis estabelecer no mundo a verdadeira devoção ao Imaculado Coração de Nossa Senhora para que viesse o triunfo do coração de Nosso Senhor, do Sacratíssimo Coração. Fátima é a abertura desse tempo marial, dessa era de Nossa Senhora, onde as almas não teriam medo de se consagrar a ela, não incorreriam no erro, do exagero ou mesmo da heresia de cair em algum erro com relação à devoção. E eu coloco até 3 santos, cito 3 grandes santos que viveram a santa escravidão. São Padre Pio, por exemplo, São Maximiliano Maria Couto, um grande escravo, fundador do nosso movimento, e não santo, mas já beato, Papa João Paulo II, que tomou, na verdade, a santa escravidão como seu lema pontifical. 3 grandes homens que viveram e nos ensinaram de algum modo que este tempo é um tempo em que reina sobre nós Maria Santíssima. São Luís chama esses escravos dos últimos tempos de calcanhar de Nossa Senhora. Esmagariam a cabeça da orgulhosa serpente. E aqui nós temos um banner da Milícia da Imaculada que nos deixa bem claro quem são as cabeças orgulhosas da serpente: a maçonaria e as heresias. E São Luís diz: a Senhora, ela sozinha destrói todas as heresias do mundo e esmaga a cabeça orgulhosa da serpente. A maçonaria é a cabeça orgulhosa da serpente e as heresias são os meios que a maçonaria encontrou de difundir o mal moral e a decadência da fé também entre nós. Tanta força seria dada por Nossa Senhora aos seus escravos para vencer e esmagar o ímpio e o orgulhoso, diz São Luís no número 52 do tratado. Se ela vence, como diz o Dr. Plínio, é para vencer. Se ela vence, é para vencer. Esmagar, aniquilar e reduzir a pó. Num comentário ele diz isso. Ela, a Virgem Maria, é o terror dos demônios, o terror da cabeça orgulhosa de Satanás. Este pequenino tratado de São Luís encontra hoje adeptos em todo o mundo. Entre nós, então,
A adesão à santa escravidão de amor tem sido cada vez maior, cada vez maior. Nos últimos tempos na igreja, em 2007, o cardeal Ivan Dias ofereceu uma reflexão sobre a perfeita consagração a Nossa Senhora, a total consagração, que é a consagração segundo São Luís, como meio, como caminho de santificação na vida sacerdotal, como via para o melhor cuidado, pastoreio das almas, diz cardeal Ivan Dias. 2011, o ano passado, na vigília de encerramento do ano sacerdotal, foi oferecido a cada sacerdote uma cópia do Segredo da Verdadeira Devoção, também escrito por São Luís, que é um resumo, na verdade, do Tratado da Verdadeira Devoção. Ainda nos exercícios espirituais do ano passado, da quaresma do ano passado, Padre Dr. Letel refletia sobre os santos e a sua influência na vida do Papa João Paulo II. E ele afirmava tal influência de São Luís Maria Grignon de Montfort em João Paulo II, até o ponto de ele usar o lema de São Luís como lema pontifical. E ele vê no Papa João Paulo II um dos grandes anunciadores da santa escravidão, e de fato depois da vida do Papa João Paulo II, a santa escravidão de amor foi mais conhecida e hoje é mais buscada e de alguma forma também com maior acesso, também no meio teológico, ao ponto de um teólogo, um mariólogo moderno ter que aceitar a santa escravidão. No final de 2011, no Brasil, foi feita uma campanha de consagração à santa escravidão por meio da internet, por meio do trabalho da comunicação. Mais de 3.000 pessoas se consagraram à santa escravidão por meio desse movimento na internet, fora tantos outros movimentos feitos de conhecimento desse tratado. Nós não temos muito o que falar da santa escravidão. São Luís diz ser ela um segredo, e o segredo está na entrega dos méritos. A teologia da graça, a entrega dos méritos a Nossa Senhora. Aqueles que não conhecem a santa escravidão de amor, lá fora nós temos o tratado. Conheço a santa escravidão de amor. Os 300 anos desse pequenino tratado nos revelam de fato que para a era marial, Nossa Senhora escolheu esse tratado como caminho de formação. Por isso digo, os filhos que se consagram a Nossa Senhora por este método, rapidamente alcançam a santidade e rapidamente também alcançam a maturidade espiritual. De fato, são esses três aspectos que quero ressaltar do Tratado da Verdadeira Devoção para o nosso tempo. A era marial profetizada que nós vivemos hoje e o caráter profético. Encontrávamos em São Luís as dificuldades que encontramos hoje. Encontrávamos a heresia que encontramos hoje também. Portanto, a consagração de amor seria para nós um caminho de desviar a nossa vida desse erro. Que seja somente mesmo um apontamento para aqueles que não conhecem e desejam conhecer a santa escravidão. Procure, conheça, se consagre a Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,